Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? A quarta-feira vai chegando ao final. Não estou acostumado muito a fazer nesse dia, mas a ocasião me trouxe aqui. Vitor Martins na área, muito boa noite, bom dia, quando quer que você veja esse vídeo. O que importa é que você acompanhe, comente, participe conosco dessa discussão. E é um assunto que eu queria trazer à baila sobre as mudanças que a Fórmula 1 pretende trazer e tem conversado a respeito do que quer ser em termos de formatos para as próximas temporadas, já contando 2020. Eu já escrevi algumas vezes, por exemplo, no blog, no tempo que eu escrevia no blog, sobre algumas ideias que a Fórmula 1 deveria ter em termos esportivos. Acho, por exemplo, que seria salutar em pensar em algo como a MotoGP, que eu vejo hoje como um campeonato ideal em termos de multimarcas no esporte a motor. A MotoGP arrumou um jeito de agradar a todo mundo e aproximar o seu grid. Entendo, por exemplo, que a Fórmula 1 poderia ter equipes clientes, né? Vender o chassi para outras equipes, aí você teria um campeonato de equipes e de construtores. Exemplo, a Williams, que não consegue fazer um chassi bom, vai lá, compra um da Mercedes e aí corre não como construtora, mas como equipe no campeonato. Assim como, por exemplo, a Honda tem a equipe principal, que o Marques ganha tudo, e tem a LCR, onde correm Nakagami e Crutchlow. Seria interessante ver uma aproximação maior do grid para evitar que equipes como a própria Williams não tivessem tão distantes e não fizessem apenas figuração, e até permitisse que outras equipes, como a própria HWA, que agora está se juntando à Fórmula 2, pudesse ter uma operação coligada à própria Mercedes, por exemplo, na Fórmula 1, mais equipes, mais proximidade, entendo que seria interessante. Mas o meu ponto vale muito mais pela questão do campeonato e do formato agora, do que propriamente da questão desportiva, e isso também vale para a MotoGP e eventualmente para outros campeonatos, então seria algo que poderia ser comum às duas categorias. São 5 exemplos que eu queria dar e depois, claro, quero que vocês comentem aí embaixo no vídeo, tanto no YouTube quanto no Twitter, a respeito dessas ideias. A primeira ideia enquanto campeonato, que viria para MotoGP e também para a Fórmula 1, seria testar mudanças no final de semana, e começaria até por esse exemplo que vimos do GP do Japão da Fórmula 1, de ter um final de semana com apenas 2 dias. Entendo que não seria, claro, para o campeonato inteiro, mas tal qual a Fórmula 1, que tenta testar uma corrida de classificação em 3 finais de semana, ter uma mudança de jogar a classificação para o domingo, ou eventualmente fazer um super dia em que tivesse classificação e corrida, seria interessante para modificar algumas relações com o público, e tanto no autódromo quanto quem está vendo em casa. Muita gente fala que isso diminuiria o interesse e a exposição das marcas, mas entendo que isso poderia ser compensado com um estudo muito interessante de ver quanto tempo cada uma das marcas acaba aparecendo na TV nos 3 dias em que acaba tendo no evento em comum hoje, e aí reduzindo para 2, o que seria feito para compensar, eventualmente modificando o formato da classificação, colocando uma moto por vez ou um carro por vez para fazer essa classificação, mas de forma a compensar essa falta eventual de exposição. Eu vejo que é interessante ter o Super Domingo como teve no GP do Japão. Traz um risco a mais para as equipes, porque um acidente acaba fazendo com que as equipes trabalhem apressadamente para colocar o carro na pista, mas aí se torna um fator extra e um fator de emoção, faz com que o piloto tenha isso em mente e faça com que evite cada vez mais o erro, expondo-se ao limite. Então, entendo que 3 finais de semana, 4 finais de semana seriam interessantes de ver esse Super Domingo, tanto na MotoGP quanto na Fórmula 1. Um segundo ponto que eu gostaria de ver também é, na verdade, um desejo geral do automobilismo enquanto esporte, e no caso o esporte a motor enquanto todo, né, considerando o motociclismo. A Indy, é claro, tem uma importância muito menor porque
parece ser uma categoria mais localizada na América do Norte, uma categoria para americano, embora se abra a patrocinadores mundiais, tenha uma exposição mundial e tenha pilotos de calibre internacional. Mas é um campeonato que, no mundo dos monopostos, fica bem abaixo da Fórmula 1. Adoraria que não fosse, né, Gabriel? Mas é um campeonato que tem a sua existência focada no mundo da América do Norte. Porém, das 3 categorias, considerando Fórmula 1, MotoGP e Indy, a Indy fatalmente e reconhecidamente tem a corrida mais importante do mundo, as 500 milhas de Indianápolis. Isso por si só deveria fazer com que a FIA e os demais campeonatos, e também a FIM no caso, prestassem atenção e deixassem os 2 finais de semana, tanto da classificação quanto das 500 milhas, livres para qualquer um dos pilotos das demais categorias correrem, assim como acontece com a FIA nas 24 horas de Le Mans. A MotoGP, por exemplo, costuma correr nos finais de semana em que tem as 24 horas de Le Mans. A FIA compreendeu que uma situação que não poderia se dar mais, fazendo, por exemplo, corridas da Fórmula 1 ou da Fórmula 2 junto com as 24 horas de Le Mans, porque muitos dos pilotos dessas 2 categorias correm as 24 horas de Le Mans, tanto que Nico Hülkenberg venceu anos atrás e deu uma exposição maior ainda para a maior corrida de longa duração. Entendo, portanto, que em nome do esporte a motor e vendo que há uma maior proximidade da Fórmula 1 com a Indy, não há aquela rivalidade como havia nos tempos do Bernie Eccleston, até porque a Fórmula 1 tem uma direção americana e sabe como funciona as 500 milhas de Indianápolis, deveria fazer uma coligação, inclusive, permitindo que os pilotos que correm na Fórmula 1 e da mesma forma a FIM, permitindo que os pilotos da MotoGP, eventualmente, claro, não é obrigatoriamente, pudessem disputar as 500 milhas de Indianápolis. Seria legal demais ver um Marc Marques com um motor Honda, e aí em qualquer equipe da Indy, correndo, tentando disputar as 500 milhas de Indianápolis. Os pilotos da Fórmula 1, da mesma forma, a coligação entre eventuais equipes da Fórmula 1 com a MotoGP, com a Fórmula 1 mesmo, né? As montadoras que participam dos campeonatos em comum, fazendo essa aliança, transformando a prova ainda maior e também levando a um segundo ponto depois, que é fazer com que Fórmula 1 e MotoGP tenham de fato a sua corrida, as suas 500 milhas em Indianápolis, porque isso não é uma coisa que acontece. Eu não considero, por exemplo, o GP de Mônaco as 500 milhas de Indianápolis, por mais que eles coloquem inclusive no mesmo dia. Não acho que faz disso um super domingo, deveriam separar. E entendo que seja assim o caminho, permitindo que haja uma pluralidade de ideias e de emoções no esporte a motor, fazendo com que haja essa transferência de, eventualmente, os pilotos da Fórmula 1 tentarem se classificar para as 500 milhas. Eu vou fazer uma coisa nova nos vídeos. No próximo bloco do GP às 10 eu volto para contar mais 3 ideias que tive a respeito do formato que a Fórmula 1 e a MotoGP poderiam adotar. Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. De volta aqui agora com o segundo bloco do GP às 10, falando de mais 3 propostas que tenho e que gostaria de ver na Fórmula 1 e na MotoGP, assim como um final de semana de 2 dias, e entendendo que a audiência é rotativa e que outros esportes mostram que pode-se ter audiência fora dos finais de semana, gostaria de ver algumas corridas realizadas no meio de semana, numa quarta ou numa quinta-feira. E aí, claro, dependeria muito do lugar onde seria feito, eventualmente na Ásia, para também não atrapalhar o mercado europeu, para que o mercado europeu também tenha a sua audiência, do mesmo jeito que a Champions League tem seus jogos feitos sempre na terça ou na quarta-feira e só a final é disputada num sábado. As audiências mostradas no futebol garantem que há um público que se divide e que se concentra também nos meios de semana. A audiência é tão alta quanto em corridas feitas no final de semana, então entendo que poderiam ser feitos testes de corridas numa quarta, numa quinta-feira, e aí, claro, os treinos livres começariam na segunda ou na terça-feira, e também, mais uma vez, dependeria do mercado escolhido para que essas corridas fossem realizadas. Entendo que uma deveria ser na Europa e outra fatalmente na Ásia,
eventualmente Singapura, por exemplo, para que a gente tivesse uma mudança e uma avaliação de como esse público da Fórmula 1 e da MotoGP eventualmente lidariam com uma corrida no meio de semana. Eu tenho a impressão que a ideia de ter uma corrida no meio de semana traria esse público para assisti-la, um público até mesmo que não acompanha o esporte a motor, de ver a curiosidade de uma corrida realizada num dia que não no sábado e no domingo. Talvez seja uma ideia interessante que as duas categorias poderiam adotar. Quarto ponto, uma quarta ideia seria corridas de longa duração, tanto na MotoGP quanto na Fórmula 1. Hoje há uma limitação de 305 km na Fórmula 1, na MotoGP algo em torno de 200 km, até 200 km, porque as motos não resistem, não tem autonomia para correr mais que isso, mas aí as duas categorias, claro, poderiam oferecer um final de semana especial em que haja reabastecimento no caso da Fórmula 1, numa corrida de eventualmente 500 km, ou 600 km, ou 3 horas de duração, num outro formato, claro, e na MotoGP, permitindo que houvesse a troca de motos. Então usar duas motos, tal qual na Fórmula E nos tempos primórdios, usar duas motos durante essas corridas de longa duração para a gente ter pelo menos um formato diferenciado dessas corridas, claro, naturalmente, da mesma forma que falei anteriormente, escolhendo um final de semana em que fosse propício para ter uma corrida dessa natureza. Spa-Francorchamps, por exemplo, imagina uma corrida de 500 km naquela pista que é considerada a maior do mundo. Parênteses, a ideia de fazer uma corrida de classificação em Spa-Francorchamps não me agrada. Embora a ideia não me agradasse no primeiro momento, vejo que correr na França e na Rússia, que são pistas péssimas, talvez valha fazer esse experimento da corrida de classificação que a Fórmula 1 tenta. Mas na Bélgica acho que não seria legal fazer isso, até para não atrapalhar aquela que é considerada a maior e melhor pista do mundo. Fechando parênteses. Então, fazer uma corrida de longa duração nessas categorias entendo que seria também interessante para testar esses novos modelos. E por fim, também para as duas categorias, como elas têm uma proposta de aumentar o calendário cada vez mais, a Fórmula 1 correndo em 22, com a prospecção de Miami sendo 23 e eles querendo fazer 25. Os pilotos são absolutamente contra, porque desgasta muito. Da mesma forma, a MotoGP, que vai ter 20 etapas, tem um planejamento de expansão aí muito similar ao da Fórmula 1. Isso desgasta todo mundo que trabalha, jornalista, mecânico, engenheiro, o equipamento em si e, claro, o piloto. Então, faria lógico e todo sentido fazer com que o calendário das duas categorias seguisse uma questão geográfica, né? Eu vou pedir para o Thiago colocar aí na tela, por exemplo, como seria uma Fórmula 1 meramente geográfica, seguindo esse padrão, começando na Austrália, você vê aí, ó, em 21 de março, começando, em 21 de março não, pegando o calendário do ano que vem, em 15 de março, né, na Austrália. Já na semana seguinte, é só subir, Singapura, já na semana seguinte. Depois, Vietnã e China, que são as mesmas datas do calendário do ano que vem. Depois, Japão, o que seria interessante, inclusive, para até evitar a aparição de tufões, né? Fazendo a coligação já com a perna da China. Depois, Abu Dhabi, né? Já que é um horror e tem que ter no calendário, mas faz sentido saindo do Japão e ir para Abu Dhabi. Depois, que é no Emirados Árabes, né? Aí atravessa a Península Arábica, indo ali para o Bahrein, subindo para a Rússia em Sochi, em 2021 talvez em São Petersburgo, depois Azerbaijão, lá em Baku, e aí entrando na zona europeia pela Hungria, do lado dela a Áustria, descendo para a Itália, subindo para a Alemanha, passando por Holanda e Bélgica, né? A região do Benelux, Holanda não, né? Países Baixos, como vai ser chamado o país num futuro próximo. Depois sobe para a Inglaterra, né, ali no limite da primavera europeia, né, no caso, em 20 de setembro. Desce para a França e pega a Espanha, que aí não tem temperaturas ainda tão baixas e vão terminando a etapa europeia. Canadá tem que ser logo ali para não pegar Montreal, eventualmente debaixo da neve. Estados Unidos e México, e aí encerrando a temporada no Brasil em eventualmente 22 de novembro. Dá para começar a fazer isso tranquilamente. Desgastaria menos. É claro que os pilotos não ficariam o tempo inteiro, né, nessa vida asiática, eles têm o que fazer e tal, mas aí é uma forma de você trabalhar melhor a logística de pilotos e equipes, eventualmente engenheiros, para que eles não façam tantos deslocamentos como é feito hoje
Na Fórmula 1, que tem um vai e vem imenso, duas pernas asiáticas, aí pula para o Canadá, aí volta para a Europa, então não faz muito sentido. Aí vem para o Brasil, vai para Abu Dhabi, não faz muito sentido. Então esse, por exemplo, é um esboço de calendário que seguiria uma questão lógica, geográfica, e que a Fórmula 1 e a MotoGP, claro, utilizando o mesmo estratagema, não sei se eventualmente iniciando no Qatar, porque aí teria que dar uma outra volta, mas seguindo pelo menos uma mesma estratégia para não cansar tanto, já que eles querem aumentar o número de corridas. Acho que me estendi um pouco nesse GP às 10, eu quero novamente ouvir o comentário de vocês. Façam esse comentário aqui embaixo no espaço devido, também lá no post do YouTube e eventualmente do Facebook. Curtam, compartilhem, dê o seu like, o joinha sempre é bom. Inscrevam-se no canal no GPTV, na GPTV, aqui no YouTube, e ativem as notificações para receberem todos os vídeos que colocarmos nesse canal, nessa plataforma. É isso, gente. Bom resto de semana. Nos vemos na sexta-feira com mais um GP às 10. Tchau!